Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Mateus, capítulo 12, versículo 42, que nos diz assim: A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é mais do que Salomão. Amém. Oramos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez, meu Deus, estamos aqui diante da Tua congregação. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco nesta noite, meu Pai, porque nós, como seres humanos, não temos nada a oferecer, Senhor. Mas nós não estamos aqui pela nossa capacidade, Pai, mas precisamos do Senhor, da Tua direção. Toma o controle de tudo, meu Deus, e nos usa em Tuas mãos. Abençoa também, Senhor, o Teu povo que ouvirá a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Amém, irmãos, graças a Deus. Então vamos falar sobre a palavra de Deus, né? O pastor nos convidou, conforme já é de conhecimento da igreja, toda quarta-feira, né? Os evangelistas estão pregando. Agora, nesta noite, nós vamos falar sobre um assunto que eu estava meditando, muito interessante. É sobre a rainha de Sabá, né? Que aqui Jesus fala sobre a rainha de Sabá. Na verdade, o nosso assunto mesmo é sobre sabedoria. Na verdade, eu não ia trazer esse tipo de pregação. Eu ia falar sobre o poder de Deus, mas Deus me mandou trazer esta pregação. Aí eu não sei, né, irmãos? Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Então, nós vamos falar um pouco sobre sabedoria. Agora, meus amados irmãos, sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, nós vamos encontrar na Bíblia uma pessoa, o rei Salomão. Quando se fala em sabedoria, nós precisamos falar em Salomão. Por quê? Porque Salomão, ele foi o homem mais sábio, conforme, né, o próprio Deus deu sabedoria para ele. Salomão, meus irmãos, filho de Davi, ele é o rei Salomão, ele tinha uma sabedoria, era uma coisa tão divina, que isto chamava a atenção das outras nações. E isso despertou a atenção desta mulher aqui que nós lemos, que o próprio Jesus fala sobre esta mulher. Agora, chegou um caso para Salomão, que coisa interessante, um caso de uma pessoa, de uma criança, e duas mães diziam que era mãe. Uma dizia que era mãe, a outra dizia que era mãe. Duas mães. Ora, ou é uma ou outra, não tem duas mães, né? E uma dizia, não, este filho é meu. E a outra dizia, não, é meu. Então eles chamaram o rei Salomão para poder resolver esse problema. Salomão, com sabedoria de Deus, lembrando, meus irmãos, que a sabedoria ela é um dom do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12. Ali o apóstolo Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo. Ele fala sobre línguas, profecia, conhecimento, sabedoria. E Salomão, observando aquela situação, ele pegou uma espada e disse, olha, nós vamos cortar a criança no meio, vamos dar uma metade para uma metade para outra. Está resolvido o problema. E uma que se dizia mãe disse, concordo. A outra disse, não, pode dar o filho para ela. Então, quando Salomão viu que aquela disse, pode dar o filho para ela, Salomão concluiu que aquela ali era a mãe. Porque uma mãe verdadeira, ela faz de tudo para o seu filho. Uma mãe verdadeira jamais vai deixar o seu filho morrer. Por isso que o nosso Deus, isso aqui é uma tipificação, o nosso Deus, que é o Pai da eternidade, ele não pode deixar os seus filhos morrer porque os seus filhos estão na sua mente. Nós estamos na mente de Deus. Por isso ele está pronto para nos libertar e nos está livrando e nos trouxe aqui nesta noite. Porque ele tem um propósito conosco. Agora, a fama de Salomão, ela correu pelo mundo, meus irmãos, pelo mundo, que coisa interessante. E naquele tempo a coisa funcionava com camelos, uma viagem era feita com camelos. Para vocês terem uma ideia, quando a rainha de Sabá, eles começaram a falar para ela, olha, tem um homem aí chamado Salomão, e este homem ele é usado por Deus lá em Jerusalém, e este homem ele tem uma sabedoria extraordinária, e aquilo começou a chamar a atenção desta mulher, a rainha de Sabá, e ela começou a raciocinar consigo, mas será que é isso mesmo? Será que tem um homem que é tão inteligente, tem tanta sabedoria na face da terra? E aquilo não só atraiu a atenção dela para Salomão, mas também para o Deus de Salomão, porque não era somente a sabedoria, mas os prodígios que Deus fazia através de Salomão. E esta mulher, a rainha de Sabá, ela resolveu viajar para conhecer de perto este dom. Glória a Deus, aleluia, este dom de sabedoria. E foi isso que ela fez. Irmãos, veja bem, de acordo com as estatísticas, ela viajou aproximadamente 2.000 quilômetros, por aí. Mais ou menos, olha só, irmãos, ela viajou tudo isto. Agora, 6 meses. E aí,
E eles falam, os historiadores, que ela aproximadamente andava por dia, ela e a sua caravana, ela, os seus camelos, o seu povo, 30 quilômetros por dia. Ou seja, irmão, esta mulher não era qualquer pessoa, ela tinha um propósito, ela tinha sede, ela era uma mulher guerreira. Imagina só, hoje nós temos um avião, nós somos a Goiânia, é rapidinho. Um dia nós estávamos lá. Imagina andar 6 meses de camelo, embaixo de chuva e mansane, de sol, e ela não tinha certeza se realmente era aquilo, mas aquilo chamou a atenção no coração dela. Ela queria ver se realmente era verdade, porque as pessoas falavam, não, este homem realmente é usado por Deus. E ela foi. E quando ela chegou lá, meus irmãos, ela chegou lá na... Veja bem, a cidade de Sabá, ela ficava no sul da Arábia. A cidade de Sabá. Então ela saiu da cidade de Sabá e foi até Jerusalém. E quando ela chegou lá em Jerusalém, ela teve contato com Salomão. E Salomão, conforme diz a Bíblia, 1 Reis, ele revelou os segredos do coração dela. Olha só, um tipo de Jesus Cristo, que revelou os segredos do coração. Quando ele falou para Natanael, né? Que ele tinha visto ele debaixo da figueira. Veja bem, é o símbolo, irmãos. É a tipificação. Na Bíblia tudo se tipifica em Jesus Cristo. E ali Salomão falou para ela sobre o que ela precisava saber. Com certeza, irmãos, ela contou as suas angústias, os seus problemas, e ele foi revelando pelo dom do Espírito Santo. E aquela mulher, ela ficou tão atônita, a tradução corrigida fala que ela ficou fora de si. Agora tem outra tradução que fala que ela ficou entusiasmada, pasma, ficou de boca aberta, vamos dizer assim, vamos ao português, ela ficou estarrecida. A tradução da NVI fala isso. Por quê? Porque tudo que ela falava, Salomão, ele tinha uma resposta. E ela disse, bendito seja tu, bendito seja o teu Deus, bendito seja o teu povo. Ela ficou tão feliz, tão emocionada, que ela abençoou o povo. Mas não só isto. Ela saiu desta cidade de Sabá cheia de ouro, de pedras preciosas. Ela saiu carregada de coisas, porque ela queria levar para Salomão. E ela levou. E Salomão pegou, e isso ajudou na construção ali do templo. Deus usou os reis, Deus usou as nações para abençoar, para construir o templo, para levantar o templo. Deus, ele fez isso, porque Deus, ele sabe como trabalhar. E realmente o que aconteceu, meus irmãos? Ela foi ali, fez o que tinha que ser feito, ouviu e voltou para sua terra. E Jesus, aqui onde nós lemos, Jesus, ele fala sobre este exemplo. Jesus, irmãos, este exemplo desta mulher é uma coisa tão extraordinária, Mansani, que Jesus citou ela aqui. Jesus não precisava citar ela aqui, mas Jesus citou ela para quê? Para que nós pudéssemos analisar o quê? Que esta mulher, veja bem, irmãos, o que nós podemos aprender com ela? Ela foi perseverante. Ela perseverou. Ela poderia dizer, não, mas 2.000 quilômetros é tanto tempo. Não. Eu vou ficar por aqui. Eu vou ter que passar por problemas, por ataques de animais, por perigos. Não. Ela não olhou para os perigos. Ela não olhou para as críticas. Quem sabe muitos falaram, não, fica aí. Não é bem assim. Uma mulher que tem tudo, tu és uma rainha. Não, fica aqui, para que ir atrás desse homem? Mas ela estava decidida, irmãos. Quando nós recebemos a mensagem da hora, nós não olhamos para trás. Nós não olhamos para as críticas. Nós não olhamos para o que as pessoas falaram. Nós viemos e vimos como esta mulher. E ela veio e viu e recebeu o dom de Deus. E nós também recebemos o dom de Deus, que é o sinal. Agora veja bem, irmãos, se nós lermos um pouquinho antes, em Mateus 12, Jesus, ele fala sobre o sinal. Porque os escribas disseram, mostra-nos um sinal. E Jesus falou, olha, nenhum sinal será dado, a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do grande peixe, assim o Filho do Homem também estará no seio da terra. E ao mesmo tempo Jesus também falou sobre o sinal da mulher da rainha de Sabá. Agora, as pessoas, elas querem ver sinal. Por isso esta mulher, ela foi até lá, porque ela queria ver o sinal. E como é que nós, pastor Mazuco e igreja, nós somos convencidos? Não foi por pulos, não foi por gritos, foi pelo sinal sobrenatural que Deus enviou nesta era. Isto aqui nos confirmou que Deus está trabalhando, Deus não está parado, é Cristo. Agora veja bem, irmãos, sabedoria. A Bíblia diz que lá em 1 Coríntios 1:30, que Deus fez de Jesus Cristo, Deus o fez sabedoria. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E esta mulher, ela foi atrás de sabedoria. E como disse o pastor, Cristo é o quê? É o Logos. Isso aqui é uma coisa profunda. As pessoas que creem que Jesus Cristo já veio, irmãos, eles ficam totalmente fora. Eles fazem uma confusão tremenda. Isto aqui é o Logos, é o Cristo. É aquela mesma coluna de fogo, irmão Osvaldo, o pilar de fogo que apareceu a Moisés, o mesmo pilar de fogo que apareceu para Saulo no caminho de Damasco, conforme Atos 9. E esta mulher, glória a Deus, Jesus falou que ela vai, olha só, irmãos, eu quero ler aqui, ó. Ela se levanta, é forte? Ela se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará,
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior que Salomão. Irmãos, ela foi encontrar Salomão, ela não só encontrou um homem, ela encontrou Deus. Amém. Tanto é que quando ela disse lá em Reis, ela disse assim, bendito seja o teu Deus. Esta mulher era uma mulher pagã. Ela adorava Deus do paganismo, mas quando ela viu o dom de Deus manifestado, realmente ela disse, tu és o servo de Deus, tu és realmente a boca de Deus. Assim foi nós. Quando nós viemos, irmãos, veja bem, o pastor leu aqui, o profeta falou, não é porque eu estou aqui nesta foto, esqueçam, é a sua presença, glória a Deus, eu li esse versículo, esse parágrafo, a sua presença não está sendo reconhecida. As pessoas não estão reconhecendo, estão olhando para o homem Brana. Não é o homem Brana, é o que está sobre a cabeça deste homem. É Jesus Cristo, é Cristo Logos, a palavra manifestada. E isso traz vida. Agora veja bem, irmãos, Deus não está parado, Deus está trabalhando. Muitas vezes nós começamos a pensar assim, meu Deus, mas por que Deus permite que as coisas aconteçam? Hoje aconteceu um caso que eu até agora ainda estou atônito. Eu já falei com o pastor, o irmão Vitor sabe, o irmão Gilson. Um caso que eu fiquei estarrecido. Eu estou em trabalho de bicicleta elétrica, que eu comprei uma bicicleta elétrica, troquei, né? Estou indo. E hoje eu ia trabalhar de bicicleta, mas só que quando eu fui, irmãos, alguma coisa falou, não vai. Eu disse, opa, melhor não ir, né? Quem sabe o Senhor está me dando um livramento. E eu peguei e disse, não, eu vou de ônibus. Peguei, me arrumei e fui de ônibus. E eu estava dentro do ônibus lá, vendo o Facebook lá, enquanto eu não chegava no trabalho. E de repente entrou um homem e esse homem começou a conversar com o motorista. E eu disse, amém. E de repente, irmãos, eu comecei a sentir um frio, uma coisa assim estranha. Eu disse, meu Deus, será que eu tô ficando gripado? Mas eu vi que não era algo natural. Eu senti que era uma coisa espiritual. Eu disse, meu Deus, diabo. E eu repreendi aquilo, Luiz, Satanás, em nome de Jesus está repreendido. No pensamento. Quando eu repreendi aquilo, a pessoa desabou na minha frente, buf, caiu. Eu disse, meu Deus do céu. Aí o homem ficou amarelo. Eu achei que o homem estava infartando. Eu disse, meu Deus, tá morrendo. Aí aquele alvoroço, olha pra janela, abre a porta, tá morrendo, não sei o quê. E eu disse, Senhor, e agora? O que eu faço? Mas aqui eu estava em paz. Eu estava em paz, tranquilo. E eu disse, meu Deus, o povo está atônito. E todo mundo, meu Deus, o homem está dando ataque. E agora, chama o SAMU. E eu simplesmente, irmãos, fui quietinho. Coloquei a mão nele, o homem amarelo. Eu botei a mão nele assim. Eu não falei uma palavra. Eu falei em pensamento, em nome de Jesus se levanta. O homem deu um pulo, irmãos. Parece como ele ressuscitou dos mortos. Ele deu um pulo. Olhou para todo mundo. O que foi? Que é isso? Não, o senhor tá mal dele. Não, para. Esquece tudo, abandona SAMU, eu tô bem. E continuou conversando. Irmãos, o homem foi conversando comigo. Ele pegou o Siderópolis. Ele foi até em Siderópolis. Quando chegou lá em Siderópolis, eu perguntei pra ele, o senhor tá bem mesmo? Ele disse, não tá me vendo? Olha pra mim. Me deu um abraço e foi embora. Então há coisas que nós não entendemos, irmão Robson. Tem coisas que eu disse, mas por que não deu pra mim de bicicleta? Eu queria ir. Não é como nós queremos. Irmãos, veja bem, é como Deus quer. Por que essa mulher, ela foi até lá ouvir a sabedoria de Salomão? Porque Deus colocou no coração dela. Ela foi guiada pela voz do Espírito Santo. E nós estamos sendo guiados nesta noite, nesta era, pela voz do Espírito Santo. Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem ou eternamente. Agora, veja bem, irmãos, nós temos um outro caso também, um caso interessante, pastor. Em Atos 5, veja bem, quando Deus começou a usar os apóstolos em milagres e maravilhas, a Bíblia diz que os invejosos se manifestaram, porque os invejosos estão em toda parte. Eles ficaram endemoniados, com raiva, com ódio, e começaram a perseguir quem? Os apóstolos. E a Bíblia diz que eles levaram os apóstolos até Caifás. E o povo diz, não, esses aí estão perturbando a cidade, falando sobre esse Jesus, esse homem que já morreu, eles querem jogar o sangue desse homem sobre nós não temos nada a ver com isso. Então chamaram Gamaliel. Que coisa interessante, irmãos. Gamaliel, conforme nós já sabemos, Gamaliel, ele foi um grande erudito. E até mesmo o apóstolo Paulo, antes de converter, conhecer o Senhor Jesus Cristo, aprendeu aos pés de Gamaliel. Agora Gamaliel, de acordo com a tradição e com o Talmud, ele era neto de Hillel. Que coisa interessante, pastor. Hillel, o que era Hillel? Hillel, ele era um homem, né? Na verdade, Hillel e Shammai eram dois judeus que de onde surgiu as duas escolas rabínicas. E dali eles começaram a falar vários assuntos sobre casamento e divórcio, várias linhas. Um grupo se baseava em Hillel e outro grupo se baseava em Shammai. Mas o Gamaliel era neto de Hillel. E Gamaliel, muito sábio, olha só, sabedoria, esse é o assunto dessa noite, sabedoria. Ele olhou para aquele alvoroço e disse assim, olha, eu vou dar a minha opinião. Ele disse, olha, se levantou aí um tal de Teudas e arrastou uma multidão com ele e se levantou ele mais 400.
E foi um arraso, assim, ele levou várias pessoas, porém ele se acabou sem nada. Se levantou um Judas aí também, e também se acabou em nada. E ele falou, se esta obra é de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Não pode fazer nada. Se esta obra é de Deus, vocês não podem fazer nada. Agora, se esta obra não é de Deus, ela vai se desfazer. Gamaliel, ele foi sábio. Gamaliel podia dizer, manda matar, manda prender. Não, Gamaliel. Por que ele falou isso? Porque ele teve experiência. Quantas pessoas que já se levantaram contra esta obra e estão caídos? Por quê? Porque esta obra não é nossa. Esta obra é de Jesus Cristo. Esta obra é da coluna de fogo. Irmãos, não teve ninguém que se levantou contra nós e ficou de pé. Isso aqui não é... Nós não falamos isso aqui porque nós somos o bom, porque nós somos o cara... Não, não somos nada. Mas é porque a coluna de fogo está morando nos nossos corações. Nós temos revelação. Nós temos a verdadeira sabedoria. Agora a Bíblia fala, lá em Tiago, que quem quer sabedoria, peça a Deus. Sabedoria para quê, evangelista Edmilson? Irmãos, nós precisamos de sabedoria. Para aprender a fazer as coisas certas. Para viver uma vida pura. Para dar um bom testemunho. Quem sabe é por isso que você não ganha o seu filho? Não sei, irmãos. Quem sabe o nosso testemunho não está de acordo. Quem sabe nós precisamos rever os nossos conceitos. Quem sabe é neste ponto, na família, uma palavra, um gesto, uma atitude. Irmãos, o nosso testemunho está sendo vigiado 24 horas. 24 horas. E muitas vezes, em 1 minuto, nós colocamos tudo a perder. Muitas vezes estamos orando, buscando a Deus e não recebemos. Por quê? Porque por causa que 1 minuto, uma distração nossa, o nosso adversário vem e nos dá uma rasteira. Agora o apóstolo Tiago fala, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Nós temos que pedir sabedoria, irmão Oswaldo, para que Deus nos ajude e nos ensine a viver no mundo, a ser um exemplo às pessoas. Não é o nosso falar, as pessoas, nós não precisamos falar, irmãos. Veja bem, aquela mulher de Sabá, o Salomão não precisava falar. A vida de Salomão, o poder de Deus sobre Salomão mostrava quem ele era. Por isso que despertou a sede no coração dessa mulher. Nós é a mesma coisa. Quando eu conheci esse ministério, eu olhei para o pastor Mazuco de um homem simples. Mas eu comecei a observar que havia algo diferente. Irmãos, não era o homem Mazuco. Porque se eu fosse olhar para o homem Mazuco, eu estava em casa. Se eu fosse olhar para mim, eu estava em casa. Mas eu olhei e não foi para o homem Mazuco, Jesus Cristo. E quando ele começou a falar sobre a revelação, eu comecei a analisar as escrituras. Jesus disse, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas que de mim testificam. As escrituras é que testificam sobre quem é Jesus Cristo. E eu comecei a analisar a escritura, comecei a ver, e Deus começou a me revelar, começou a me mostrar, e eu comecei a ter o quê? Revelação, sabedoria. E a minha vida começou a mudar. Assim, irmãos, quando nós colocamos a nossa vida debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero ler umas mensagens aqui sobre esse assunto. Veja bem, irmãos. Olha o que o Maurina fala aqui. Deus no princípio deu a sua palavra, uma porção para esta parte do tempo, para aquela parte do tempo. Aí é onde os homens estão enganados e confundidos. Estão tentando edificar sobre algo que aconteceu 45 anos atrás. Nós estamos, foi dado para aquela era. Veja bem, irmãos, o que o profeta está falando aqui? Que as pessoas hoje, elas estão olhando para trás. Nós falamos, Deus mandou um profeta, Deus enviou uma mensagem. Eles estão olhando para trás, eles estão atrasados. Deus está lá na frente. Veja bem, irmãos, a mensagem de Moisés, no tempo de Moisés, era a mensagem de Moisés. Não adiantava trazer a mensagem de Enoque, de Noé, de Elias, era a mensagem de Moisés. Quando veio Lutero, era Lutero. Não adiantava falar sobre o Wesley, porque estava adiantado, e nem Martim, porque estava atrasado. Era a mensagem de Deus, ele é ordeiro, Deus ele trabalha em ordem. Nós não podemos colocar o cavalo na frente dos bois. Deus ele sabe o que faz. Nesta era, as pessoas que não têm revelação, não têm sabedoria de Deus, eles estão no pentecostalismo, estão o quê? Nas denominações. Mas Deus está na frente, Deus está avante, porque Deus não para. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente. E nós precisamos saber aonde Deus está sendo derramado e como Deus trabalha. Porque se nós não tiver revelação como Deus trabalha, o que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer assim como os israelitas morreram no deserto. A coluna de fogo não parou, irmãos. Os israelitas eles tinham que seguir a coluna de fogo. Quem parasse morria. Não há tempo a parar. Não há tempo a discutir. O problema é que nós ficamos pensando demais, meus irmãos. Nós começamos a questionar demais a palavra de Deus. Nós começamos a... Veja bem, irmãos. É forte isso aqui. Olha o que o banda fala aqui. Eles querem ver o sinal de Moisés. Como eu falo aqui. O sinal de Davi. Isto não era para eles. Foi prometido para a era de Moisés. A promessa para esta era tem que se cumprir. Ele havia claramente lhe mostrado, e esta é a palavra, e os convidou a examinar a escritura.
para que no dia que estavam vivendo, ele está fazendo a mesma coisa agora mesmo. Examinem a Escritura. Vocês que creem na Bíblia, o que é para acontecer aqui mesmo, antes da sua vinda. Irmãos, graças a Deus que Deus enviou um profeta. Senão nós estávamos na denominação, pulando, rolando, e era uma festa, mas estávamos perdidos. Mas veja bem, por que Deus mandou este profeta, irmãos? Não foi por causa dele, foi por causa de nós. Foi por causa de nós, porque Deus ele tem um plano de redenção. E nós precisamos conhecer o plano de Deus para que nós não sejamos enganados com o mundo, irmãos. O mundo está perdido, está acabado. O mundo não quer nada. Nós mostramos isso aqui, eles ridicularizam, eles é a nossa cara. Mas veja bem, irmãos, eles não irão adiante, porque Deus ele trata com o seu povo, com os eleitos. Eu preguei aqui já sobre predestinação. Deus ele está preocupado com o seu povo. Agora veja bem, irmãos, o profeta fala, você não é convertido, isso aqui é forte, presta atenção. Até que, receba o Espírito Santo. Oh, meu Deus. Assim diz a Bíblia. Após Pedro ter os dois, ser salvo e santificado, foi dado o poder para expulsar espíritos imundos, pregar o evangelho. Jesus lhe disse claramente que ele não era convertido até que ele recebesse o Espírito Santo. E ele disse, depois que te converteres, confirma os teus irmãos. Isto foi na noite da traição, quando ele ainda não era convertido. E nenhum homem é verdadeiramente convertido até que ele seja mudado e morto para si mesmo. E o Espírito Santo tenha controle daquela pessoa. Eles não querem fazer isso, esse é o problema, irmãos. As pessoas não querem ser controladas pelo Espírito Santo. Observe, eu lembrei aqui de uma coisa agora. Muitas vezes, meus irmãos, Deus, ele manda nós fazer uma coisa e nós não fizemos. As pessoas pensam que vai passar impune. Observe, irmãos, o irmão Branham, o profeta, mensageiro de Deus, o irmão Branham, ele era um profeta de Deus, foi usado, dom de discernimento, coisas extraordinárias. Porém, veja o que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo, Deus mandou o irmão Branham pregar para os pentecostais. O irmão Branham ele ia pregar, porém a sogra se meteu no assunto. E disse, não, tu vai pregar para aquela gente. Ela falou uma coisa tão abominável que eu não quero nem falar aqui. Tu vai pregar para aquele povo. E o profeta não foi pregar. Nós sabemos o que aconteceu. A coisa foi trágica, irmã Sani. A mulher, a esposa e a filha, ele perdeu. Irmãos, não é brincadeira. Se Deus mandou, tem que fazer. Se Deus falou, tá falado. Não adianta discutir. Ah, mas veja bem, eu tava conversando com um rapaz e eu mostrei pra ele sobre o casamento e divórcio, né, que ele perguntou pra mim. Eu disse, olha, é o que tá escrito na Bíblia. Ah, mas eu tenho minha própria opinião. Eu disse, se Deus falou, tá falado. Eu falei pra ele, e acabou. Se tu quer seguir, amém. Se não quer seguir, amém também. Não tem discussão, irmãos. Nós não estamos aqui pra discutir com ninguém. A Bíblia é o que ela é. Deus é, como diz o pastor, eu sou o que sou. Eu não perco tempo de discutir com as pessoas. Eu mostro o batismo, irmão Oswaldo, irmão Vitor. Eu mostro Santa Ceia, irmão Gilson. Se as pessoas não querem, paciência, eu não vou fazer a minha parte, eu fiz. Agora veja bem, naquele dia eles vão dizer, mas Senhor, eu não sabia. Não, na terra havia os meus servos, havia o pastor, havia os evangelistas, havia os mestres, havia os doutores. Irmãos, por isso que nós temos que falar. Nós temos que falar, porque quando nós falamos, nós estamos livres daquelas pessoas. O sangue daquela pessoa, nós estamos livres. Imagine, irmãos, veja bem. Imagine só se eu visse aquele homem caído ali. Eu dissesse, eu vou ficar quietinho aqui, escondido. Não, irmãos, eu não podia. Eu tinha que fazer aquilo porque Deus me chamou para aquilo. Irmãos, Deus não chamou covardes. Deus chamou homens de guerra, varões, lutadores. Nós não podemos ser covardes. Senão, irmãos, o que vai ser da obra de Deus? Deus precisa de homens valentes, de homens guerreiros, Marcelo. Agora, quero que entendam isto. A igreja que levantar-se no poder de Deus, ao nível mais alto, já estamos muito perto do fim. Nós estamos no fim. Irmãos, o que nós vemos aí? Só se fala... Veja bem, Jesus falou que o sinal para esta era do fim é o sinal de Sodoma e Gomorra. Nós temos visto aí o sodomismo tomando conta do país, do mundo. As pessoas só falam nisso, as revistas só falam nisso. O profeta fala que no tempo dele, pastor, 40% dos homens já eram homossexuais. No tempo de Mombrana, em 1950 e alguma coisa. Imagina hoje, meu Deus, onde ele só fala em orgulho e não sei o que. Irmãos, isto é o fim, isto é o sinal, e nós estamos dormentes. Dormentes, meu Deus, tem misericórdia. Oh, Senhor, pega aqui. Olha só. Que coisa forte, irmãos. Agora, eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhes coisas mais profundas.
Por isso que o pastor está ensinando coisas profundas. Graças a Deus que nós temos o ministério posicionado, irmãos. Aqui nós não precisamos perder tempo em falar que Jesus já veio, em tentar rebater essas coisas. Porque nós estamos num nível mais alto, irmãos. Esse tipo de coisa não faz nenhum efeito. Que o novo nome é Brana, essa palhaçada, essa loucura. Irmãos, isto não faz nenhum efeito em nós. Por quê? Porque nós temos alimento vivo. O maná, veja bem, pastor, o maná só era conservado aquele maná que caía na hora. Se o maná não fosse, eles não comiam o maná na hora, o que acontecia? Não prestava mais. Maná estragado nós não temos. Nós temos o maná fresquinho da hora. A mensagem, a palavra. Eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhes coisas mais profundas e assim poli-la até que desapareçam todas as crenças manufaturadas e entrar as coisas verdadeiras. Tem que ser algo que você conhece. E vocês sabem, aquela voz nunca morre. Olha só que coisa interessante. Aquela voz nunca morre. Ela nunca morrerá. A ciência diz que em 20 anos, se eles puderem progredir, como eles têm feito agora, que eles captarão a voz literal de Jesus Cristo. Olha só, pastor. A ciência quer captar a voz literal de Jesus Cristo. Quando ele estava na terra. Daqui a 20 anos, porque é como jogar uma pedrinha numa lagoa. As pequenas ondas podem finalmente desaparecer de sua vista, mas a ciência diz que elas voltam para uma margem, atravessam o oceano a outra, e assim por diante, e elas nunca morrem, e as palavras que você fala também não morrem, viu, irmãos? Esse é o Jesus falou que naquele dia o homem será julgado por toda palavra frívola. Sabe o que é frívola? Pesada, palavra pesada. E as palavras que você fala também não morrem, viu? Elas o encontrarão no dia do julgamento e o condenarão ou o salvarão. E você nunca será capaz de escapar de algumas delas. Esse é o problema. Muitas vezes nós falamos demais. Muitas vezes, meus irmãos, não é para nós falar, é para nós ficar quieto. O grande Salomão, o sábio, disse que há tempo de falar, é tempo de calar. O problema é quando nós falamos na hora errada. Quando nós falamos na hora errada, o que acontece? Tragédia. Aí nós se metemos, aí nós queremos fazer a obra do pastor, a obra do evangelista, a obra do irmão que ora aqui. Não, nós precisamos conhecer o nosso ministério, porque se nós não conhecermos o nosso ministério, o diabo ele entra, irmãos. Nós temos que ter sabedoria, meus irmãos, nós temos que despertar. Irmãos, veja bem, não dá mais tempo de ficar brincando de ser crente. Eu acho que... Não, irmão, ou é ou não é, ou sim ou não, não tem brincadeira. Ou a pessoa vive ou não vive. O diabo não brinca de ser diabo. Se o diabo puder, ele acaba com nós, irmãos. Ele só não acaba com nós porque o sangue de Jesus Cristo está sobre a nossa vida. Por isso não podemos perder tempo. Nós temos que mostrar para o diabo e para este mundo que nós somos eleitos, nós somos salvos. O eleito não fala, não mostra pelas suas palavras, é pelas suas ações, é pela vida que nós vivemos. O profeta fala: deixe-me conversar com uma pessoa 5 minutos, eu direi que espírito que ela tem. É hora de nós nos achegarmos mais a Deus, nos aproximar. Irmãos, vamos pegar esta mulher, a rainha de Sabá, como exemplo de uma mulher que ela não olhou para a dificuldade, não olhou para os problemas, ela não olhou para as suas condições, mesmo não tendo avião, mesmo não tendo grandes equipamentos, ela foi e ela conseguiu. E Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ficar na palavra, vamos lutar, porque a salvação o Senhor Jesus Cristo já garantiu para nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.